Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui comigo, para a gente falar aí dos temas da área do desenvolvimento humano, para você que é terapeuta, psicólogo, profissional da área. Lembrando que se você gostar, se você curtir esse conteúdo, se você curte aqui os conteúdos que eu compartilho com você, lembra de clicar num joinha aqui, curtir, lembra de compartilhar, isso é super importante, ajuda aqui esse trabalho. Se você está me vendo pelo YouTube, você também pode clicar aqui nesse símbolo de sininho que tem aqui no YouTube, para você sempre ser avisado quando sair novas aulas, novos conteúdos, né? E, enfim, o importante é que você aproveite essa aula e eu vou hoje trazer mais um temão sobre a focalização e o trabalho no consultório com a focalização. Vocês sabem que é uma das técnicas e é a minha técnica principal hoje, é o que eu mais faço, é o que eu mais utilizo e é o que eu ensino, né? E eu recebi uma das perguntas que eu recebi nos últimos dias de uma das alunas foi: nos seus atendimentos, tem muitos resultados positivos? Como foi o início da focalização na sua vida pessoal? De início, você conseguiu focalizar e fazer mudanças? Como foi a sua experiência? Então, são três perguntas, né? Eu vou responder uma por vez, em vez de fazer um apanhadão. Então, eu vou começar por essa. Nos seus atendimentos, tem muitos resultados positivos? Sim. Eu vou responder diretamente. Sim, eu tenho bastante resultados positivos. Não eu, né? O processo apresenta muitos resultados positivos. As pessoas relatam esses resultados positivos e principalmente pela mudança da relação que a pessoa já alcança desde o primeiro atendimento comigo, da maneira como ela está se relacionando com a questão que ela está trazendo até então e como ela passa a se relacionar a partir desse contato. Porque na focalização eu começo sempre com a desidentificação, né, de trazer consciência para perceber aquilo que é a queixa da pessoa antes de qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, traz muitos resultados, porque a desidentificação, ela promove um deslocamento de consciência, né? E o deslocamento de consciência é algo que a gente pode fazer pela vontade deliberada. Então, a pessoa chega com uma queixa, seja ela qual for, ela chega dizendo que está se sentindo muito mal porque o trabalho não está indo bem, ela tem perdido a cabeça, tem se sentindo muito nervosa, muito estressada, muito desanimada, né? Vem trazendo toda uma questão. E geralmente eu começo o atendimento checando, depois que eu já fiz todo um protocolo, eu tenho todo um protocolo de primeiro atendimento, se fosse um primeiro atendimento, né? Eu tenho todo um protocolo de primeiro atendimento, mas quando chega no momento de a gente olhar diretamente para a questão, depois que eu passei por algumas etapas iniciais desse protocolo, eu checo de tudo isso que ela está me trazendo, qual que é o ponto principal que ela sente que ela precisa colocar atenção primeiro. E aí vamos imaginar que desse convite surja algo como essa sensação de insegurança constante. E aí eu já passo para a desidentificação, que é como seria dizer que você percebe algo em você que se sente insegura constantemente. Isso faz um puff na pessoa, porque ela deixa de se sentir aprisionada pela insegurança, ela deixa de se sentir definida em sua identidade pela insegurança, uma definição do tipo eu sou insegura, e ela passa a ser quem percebe. Isso já é o manejo número zero e que faz grande diferença. E aí, a partir daí, a gente começa outros manejos de fazer contato com isso, de poder sentir isso no corpo, de perceber qual é o tipo de contato que isso precisa, e aí todos os manejos. Então, sim, isso dá muito resultado, principalmente quando a pessoa vai embora percebendo que aquela queixa de insegurança, usando esse exemplo aqui de insegurança, já mudou de lugar. Ela percebe aquilo como algo nela e não mais como algo que a define, ela é insegura, né? Toda a definição é um aprisionamento e o nosso corpo se sente muito mal com aprisionamentos, né? Com definições estancadas, porque o nosso corpo ele tem, por natureza,
a direção de seguir adiante, de fluxo, de próximos passos. E quando eu crio uma limitação desse tipo, eu sou isso, a gente se sente muito mal. Então, um dos motivos que a gente se sente mal não é só a queixa em si que a gente está vivendo, mas são essas limitações de percepção que a gente carrega de nós mesmos. É como se a gente ficasse realmente aprisionado. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta, né, em relação aos resultados nos atendimentos. Resultados positivos. Aí a pergunta 2 foi como foi o início da focalização na sua vida pessoal? Bom, isso que eu proporciono nos atendimentos e que eu vejo uma grande mudança, assim, a pessoa ir embora leve, sabe, assim, com esperança de que, nossa, encontrei um caminho de transformação, foi exatamente o que aconteceu comigo. E esse é um dos motivos que eu bato na tecla, que a transformação sempre passa pela gente, né? Quando eu conheci a focalização e eu experimentei pela primeira vez a desidentificação em mim, eu fiquei assim tão, não acredito que eu estou sentindo isso. Não acredito que eu estou me sentindo, me percebendo, me vivenciando sem estar sendo definida por isso que eu acreditei a vida inteira que eu era, né? E eu sempre uso esses exemplos de insegurança e ansiedade, porque foram, ainda são, em alguns aspectos, dois grandes temas da minha vida. E, e mudou muito. Nossa Senhora! Então, quando eu conheci a focalização, o primeiro impacto que eu tive foi experimentar em mim essa mudança de percepção. De já perceber que eu já poderia estar bem comigo mesma desde já e cuidar desses aspectos em mim, daquilo em mim que era ansiosa, insegura, que sentia dores, enfim, que tinham várias questões aí para eu olhar e continuo olhando, sou um ser humano. É a outra grande questão dos terapeutas, né, dos profissionais da área. Às vezes a gente tem a expectativa que a gente tem que não ter mais nenhuma questão, isso é um grande mito, né, uma grande ilusão. E então a focalização ela chegou para mim assim. Quando eu conheci a focalização, eu conheci primeiro com dois outros trainers americanos, três, que vieram para o Brasil antes da Anne Weiser Cornell. E o jeito de fazer contato com o corpo que nesse início eu tive não foi muito fácil para mim. Eu achei muito curiosa e muito atrativa a proposta de encontrar a sabedoria corporal, de aprender a ouvir o corpo. Eu queria muito isso, eu queria muito fazer as pazes com o meu sentir. Eu tinha muita dificuldade dessa interlocução. Mas para mim foi muito difícil. Num primeiro momento, não tive muita fluidez. Mas quando a Anne Weiser Cornell veio para o Brasil, e aí eu aprendi a focalizar através do método dela, que é a focalização do relacionamento interior, aí que veio esse boom que eu fiquei encantada, muito encantada. Promoveu grandes transformações na minha vida. E aí no meu consultório e na minha prática. E aí muitos dos protocolos que eu criei de atendimento a partir eu sempre fui muito dada a criar protocolos, né? Assim, eu gosto muito de organizar as coisas na minha cabeça, por onde eu começo, por onde eu vou. Para mim é muito importante essa organização. Eu acho que e eu quero que fique claro aqui que protocolo para mim não é seguir regras que eu vou fazer a pessoa seguir, né? Para mim protocolo é por onde eu começo, por onde que eu saio, qual é o meu papel, né? Qual que é o manejo que esse processo me pede? Então, eu sempre quis ter, cada cliente que chega, eu sempre tive fichas para a pessoa preencher, sempre fiz anamneses muito completas e para ter um panorama de possibilidades, de caminhos da gente seguir nesse sentido que eu falo protocolo. E muitas coisas vão acontecer e a gente vai lidar com elas. Então, quando eu saquei isso da desidentificação e o estardalhaço maravilhoso que ela fez na minha vida, eu rapidamente quis criar um processo dentro do meu atendimento que incluísse
E foi assim que iniciou, e essa é uma das grandes viradas aí de chave do meu consultório, da minha carreira como terapeuta mesmo, como psicoterapeuta, como profissional dessa área, né. Então foi assim que aconteceu no início. Como foi o início na sua vida pessoal? Nossa, eu acabei falando mais do consultório. Na minha vida pessoal, acho que foi isso, essa mudança de percepção de mim, me sentir bem já desde imediato e aprender a ser essa companhia gentil para mim. Eu acho que eu sempre falo isso e acho que eu escreveria, sei lá, uma parede. Aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente mais precisa aprender, né? E eu sempre lidei com um crítico interno severo, fortíssimo, assim, é um Golias. Então, a gentileza comigo mesma e saber ser uma boa companhia para mim tem sido o meu maior aprendizado, a minha maior transformação. Lidar com isso em mim, que aprendeu a ser muito severo. E tem várias histórias para isso da minha vida pessoal, do traumas de desenvolvimento, tem várias questões aí que contribuíram para a formação disso em mim. E isso em mim é uma das coisas que mais me ensina na vida. Então, me direciona cada vez mais, me dá a oportunidade de ser cada vez mais esse espaço de gentileza e boa companhia para mim. Então, acho que na minha vida pessoal, foi isso que tem sido a grande transformação e muitas outras. Um dia eu gravo um vídeo só disso. E a terceira, de início, conseguiu focalizar e fazer mudanças? Como foi sua experiência? Acho que eu já respondi um pouco, né? Um pouco disso que eu já falei. No início, logo no meu primeiro contato com a focalização, tive um pouquinho de dificuldade, não tinha facilidade em sentir o corpo, por incrível que pareça. Quem me viu ouvindo falar hoje, dando aula hoje, talvez não imagine o quão racional eu já fui. Não que eu não seja uma habilidade que permanece, e mas eu aprendi eu venho aprendendo cada vez mais essa interlocução entre esse sentir, e eu tenho uma sensibilidade muito grande também. Eu tenho um sentir muito exacerbado, então essa conversa tem ficado cada vez mais fluente. Então essa é uma mudança importante e no início para mim não foi fácil, porque eu tinha uma tendência a um viés mais racional de percepção de vida e das questões. O corpo nunca foi uma grande fonte de consulta para mim. Ele se tornou, né? Tem se tornado cada vez mais. Então, acho que essa é uma diferença importante do início para agora. E a minha experiência me diz que quanto mais o tempo passa, mais e as práticas continuam, principalmente, né? Mais vai ficando bom, mais vai ficando gostoso essa relação com o corpo, com consultar o corpo, consultar o sentir, tendo clareza assim de sinais e percepções que vêm e uma amizade mesmo nessa casa que a gente mora, né? Nesse todo, nessa inteligência integral e não só inteligência racional, cognitiva e esse viés que a gente tem muito, né? Esse fetichismo com o mental. E eu gosto muito dessa mudança de percepção que eu passei, por exemplo, de quando algo em mim não faz o que eu quero, e isso poderia ser classificado como autossabotagem, por exemplo, em vez de olhar para isso como um inimigo, como algo que quer me ferrar, como algo que quer me pegar, eu ficar curiosa para conhecer isso em mim e num relacionamento com isso em mim, as possibilidades de mudança acontecerem, eu acho isso incrível. Eu acho isso assim de uma liberdade, de uma possibilidade de existência, de uma possibilidade de paz interior, de uma possibilidade assim de relaxar consigo mesmo e aí conhecer esses lugares em nós que não relaxam, que não sabem relaxar por N informações aí de experiências da vida, que é sem precedentes para mim, né? Então eu acho revolucionária essa visão. A Ian Weiser Cornell, que desenvolveu essa forma de focalizar, que ela deu o nome de focalização do relacionamento interior, ela trabalha com o conceito da aceitação radical de tudo, e é uma poesia ver essa leitura, assim, ter acesso a esse material.
e sair desse viés hoje de vai lá, você consegue. Eu nunca me dei muito bem também com esse estilo e essa pressa, esse ontem, esse aqui agora que a gente está vivendo, essas pressões de mais e melhor e ontem e vamos e vai. Conhecer outras estradas, assim, eu não quero, pelo amor de Deus, deixar aqui nenhuma impressão de que o que eu vejo da focalização e o que eu ensino é a verdade, é uma visão, né? Nenhuma visão é a verdade, é uma visão que vem de experiências, que vem de estudos, que vem de aplicações, né? E o que eu quero dizer com isso é que existem outras estradas e essa pluralidade de estradas, essa possibilidade de ter outros caminhos, além de só esse, né? Da pressa, do ontem, você tem que vencer o seu lá interno e tal. Eu acho isso muito bom, porque a gente tem estilos também de jeito de ser, né? Eu sou altamente realizadora, já realizei muita coisa na minha vida, né? Sou aí profissional liberal estamos em 2020, quase 15 anos. Quase 15 anos, um pouco menos, 14, 15 anos. E desse período você tem que ser muito empreendedor, realizador. Então eu conheço os dois jeitos de fazer e outros tantos, né, de fazer. E esse é o que eu mais me identifico. Então conhecer possibilidades e estradas eu acho que é muito legal. Então os profissionais, os clientes que vêm para mim, as minhas alunas, os meus alunos, eles combinam também com esse estilo. Então ter essa possibilidade, você que é profissional da área, né, de conhecer estradas de desenvolvimento pessoal, de transformação, se identifiquem com seus valores, com seu estilo, é muito, muito bacana. Porque isso vai se refletir na tua prática, no teu jeito, não tem jeito, no teu olhar, né? No teu manejo. Se você tem um olhar que é esse que eu estou me referindo, né? De ser gentil com aquilo que não deu certo para com você, naturalmente você vai levar esse olhar para as questões do seu cliente. Se o seu olhar é mais duro, do vamos acabar com isso, vamos lá, e você faz isso com você, a tendência é que você também leve isso para os seus processos, né? Então, acho que trazer também essa consciência é muito legal. Isso a gente vem fazendo juntos. Isso vem mudando a minha vida, isso vem mudando a minha prática, isso me ensina muito a ser professora. Acho que eu gosto muito dessa carreira da área do desenvolvimento humano e gosto muito desse lugar da troca do ensino, né, da prática, trazer métodos e manejos e vivências e percepções que possam contribuir para uma maior e melhor fluidez de nós profissionais da área do desenvolvimento humano. Porque vai sempre passar por esse lugar de como a gente enxerga, né? Então, espero ter respondido aqui as perguntas, né? Sim, as 3 perguntas, né? Meus atendimentos têm muitos resultados, sim, como foi no início da focalização e na sua vida pessoal, já falei, e de início conseguiu focalizar e fazer mudanças, como foi sua experiência? Sim. E só para fechar esse lance de fazer mudanças, eu acho que uma das grandes mudanças que eu tenho vivido com a focalização do relacionamento interior é que eu não preciso pegar no meu pé para mudar. Eu preciso cultivar um ambiente interno para que a mudança aconteça. Eu acho que isso é muito genial. Tem uma frase que fala, né? O resultado não está no teu controle. O que está no teu controle é só o processo. Então, por exemplo, eu vi isso há pouco tempo agora, de um professor de inglês falando da fluência, que você ser fluente, ele não está no teu controle. Quando, como, de que forma. Você não tem como apertar um botão e se tornar fluente de hoje para amanhã. Mas você está no seu controle o processo de fazer as etapas e aquilo que precisa ser feito para que a fluência venha. Então, uma das coisas do aprendizado do idioma,
nesse caso era professor de inglês, né? É que o idioma falado, ele depende de muito listening, né? Ele depende muito de input, ou seja, eu ponho para dentro o material para que ele saia em forma de fala. Se eu não faço input, não sai nada. Então, a base da fluência, cada vez mais tem se provado isso, é o listening, né? É o ser exposto ao idioma. E aí tem vários caminhos para isso, né? Porém, esse tá no teu controle esse pôr para dentro. Agora, quando vai sair, como vai sair, a forma que vai sair, isso não está no teu controle, não está no controle da tua ansiedade. Então, não vai adiantar você ficar, nossa, eu já ouvi tantos áudios, eu já fiz tantos isso, tantos aquilo e nada está acontecendo. Tarará. Pois é, se você fica nessa, as chances são que você não fale tão rápido, porque os teus níveis de ansiedade vão subir, nível de ansiedade subir o cortisol, a mente vai bloqueando, é o que provoca branco em prova, é o que você sabe sai da mente, ou seja, não vai te ajudar você ficar se pressionando. Então, é nesse sentido que é dito, né? O resultado não está no nosso controle, apenas o processo está no nosso controle. Então, quando eu digo isso, eu aplico essa metáfora do aprendizado de idiomas a isso em nós. Então, mudar alguma coisa em nós, no sentido, eu sou uma pessoa insegura e eu vou deixar de ser insegura. E passar a ser insegura, eu não posso simplesmente agora eu sou segura. Porque existem programações, informações, percepções, vivências, possíveis traumas que habitam em mim, que geraram essa forma de ser que está lá. Então, quando eu percebo aquilo em mim, eu já promovo uma primeira possibilidade de transformação, que é estar com aquilo em mim. E quando eu nutro na relação o contato com isso em mim de uma maneira gentil e vou criando esse ambiente em mim, onde aquilo pode existir, aquilo começa a se transformar. E aí eu começo a mudar. Então, nesse sentido que a forma como eu vou deixar de ser insegura não está no meu controle, né? Eu não consigo saber exatamente como é, porque o que é não ser insegura, né? Para mim pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra, então cada organismo vai compor esse funcionamento. Então, eu gosto muito desse mindset de nutrir dentro para então o que vem para fora, vem de dentro para fora, vem de uma nova configuração e vem dessa nova relação dentro do ambiente interno. Eu acredito muito nisso. É isso que vem fazendo diferença na minha vida e na minha prática. E eu espero que isso possa contribuir, compartilhar com você, que apoie você. Então, lembrando, se essa aula te ajudou, se você gostou de conhecer as transformações da focalização, em especial da focalização do relacionamento interior, deixa seu joinha aqui, curte, compartilha, comenta, me escreve. Se inscreve aqui no canal se você está vendo pelo YouTube para você receber sempre essas aulas. Tem muito conteúdo aqui para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!